Em um tempo de trevas, quando a palavra de Deus raramente era ouvida, uma mulher orou. Sua voz, mansa como o vento, mas carregada de angústia, ecoava entre os muros do templo, entre os corredores de um Israel marcado pela desobediência. Ela não era uma rainha, nem uma sacerdotisa. Ela não tinha a força de um exército nem a voz de um profeta. Ela era apenas uma mulher, uma mãe, desolada pela esterilidade, que clamava por um filho. O nome dela era Ana. E ela não apenas orou, ela fez um voto que abalaria as fundações de Israel, que reverberaria até o fim dos tempos. Ela prometeu entregar seu filho ao Senhor, se Deus lhe concedesse a dádiva da maternidade. E o Senhor ouviu sua oração, não porque ela fosse rica em palavras ou justa em suas ações, mas porque ela tinha algo que muitos nunca teriam: fé pura e uma entrega absoluta. E quando o Senhor abriu seu ventre, Ana não apenas recebeu um filho, ela recebeu um profeta, Samuel, o homem escolhido para trazer a palavra de Deus de volta a Israel. Mas a verdadeira história de Ana não está em sua maternidade. Ela vai além. O que se esconde nas sombras de sua oração, nas palavras não ditas, nas intenções ocultas do coração? Quando Ana consagra Samuel ao Senhor, ela não está apenas entregando um filho, ela está entregando a esperança de Israel. Ela está rompendo com a história de esterilidade espiritual que assolava sua nação, e o faz em silêncio, no anonimato da fé verdadeira, sem grandiosidade, mas com uma coragem que poucos poderiam entender. Ela era estéril, mas sua oração era fértil. Ela não tinha filhos, mas tinha fé. Mas, o que de fato significava a oração de Ana? O que sua consagração nos revela sobre o relacionamento entre o homem e Deus? Ao entregar seu filho a Deus, ela não apenas entregava uma criança, ela estava entregando seu próprio futuro. Ela estava entregando sua identidade. Pois, em sua cultura, a mulher sem filhos era uma mulher sem propósito. Mas Ana transcendeu esse conceito, pois ela sabia que o verdadeiro propósito de uma mulher não está nos filhos que ela gera, mas na entrega que ela faz a Deus. Ao chegar ao templo, a cena é imortalizada. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, se aproxima do sacerdote Eli e, com voz serena, diz: "Eu sou aquela mulher que estava aqui orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe fiz." E com essas palavras, ela se torna um modelo de fé e entrega. Mas o que poucos veem é a sombra que acompanha sua consagração. Ao entregar Samuel, Ana não apenas cumpre uma promessa, ela sela uma aliança com Deus que ultrapassa a simples maternidade. Na oração de Ana, encontramos um dos cânticos mais profundos e esquecidos de toda a Bíblia, o Cântico de Ana, um hino de adoração e vitória, mas também de justiça e julgamento, porque Ana sabia que o Deus que a abençoara com a maternidade era o mesmo Deus que destrói os ímpios e exalta os humildes. Ela cantava sobre o poder de Deus para mudar as marés da história. Ela cantava sobre um futuro em que os orgulhosos seriam derrubados e os humildes seriam exaltados. Um cântico que, em sua simplicidade, anuncia a revolução espiritual que Deus operaria através de seus filhos. Mas o cântico de Ana não é apenas um hino de louvor. Ele é também um grito profético, porque, ao entregar seu filho, Ana se torna parte de um plano divino muito maior. O próprio Samuel se tornaria o homem que uniria as tribos de Israel. Ele ungiria o primeiro rei de Israel, Saul, e mais tarde, o rei Davi, de quem viria o Messias. Ana não era apenas uma mulher que consagrou seu filho a Deus. Ela consagrou, sem saber, a linhagem de Davi e, por fim, o próprio Cristo. Cada lágrima que ela derramou no templo, cada palavra de fé, estava traçando o caminho que levaria à cruz. Mas Ana não buscava honra, não buscava reconhecimento. Ela não queria um título, ela só queria ser obediente.
e nesse silêncio, na sombra de seu voto, ela estava cumprindo o plano eterno de Deus. A história de Ana é a história de todos que têm algo a oferecer a Deus. Não são os grandes feitos que Deus busca, mas os pequenos atos de fé verdadeira. Não são as vitórias que se veem, mas os sacrifícios silenciosos que abrem o caminho para a vitória. O que Ana fez não foi apenas dar à luz a Samuel, ela deu à luz a um legado espiritual. E, ao final, ela não apenas viu Samuel crescer como profeta, ela viu Israel ser transformado, ela viu o poder de Deus se mover, ela viu a restauração do templo, a renovação da aliança. Ela foi, sem saber, parte do maior plano divino de todos os tempos. Ana, uma mulher estéril, sem filhos, se tornou a mãe espiritual de uma nação inteira. Ela não buscou reconhecimento, não buscou a fama, ela só buscou a verdade. E essa verdade, como uma lâmina afiada, cortou o véu do tempo e nos revelou o que há de mais profundo no coração de Deus. E, assim, Ana se torna um modelo de fé, de oração, de consagração, porque, em sua vida, vemos o reflexo de uma verdade eterna. Deus nunca ignora a oração de um coração quebrantado. Mas há algo ainda mais profundo e perturbador na história de Ana, algo que se esconde não apenas nas palavras que ela disse, mas nas palavras que ela não disse. Quando ela entregou Samuel ao templo, Ana não sabia em que mundo ele viveria. O templo, naquela época, estava corrompido. Eli, o sacerdote que cuidaria de Samuel, era um homem velho e cansado, e seus filhos Ofni e Fineias eram homens perversos, profanadores do altar, impuros diante do Senhor. E, mesmo assim, Ana entrega seu filho para viver naquele ambiente. Ela entrega seu filho ao desconhecido. Isso não é fé comum, isso é fé radical, fé que sangra, fé que corta, fé que coloca o que é mais precioso nas mãos de Deus mesmo quando tudo ao redor parece errado. Ana não pediu garantias, ela não exigiu promessas, ela apenas cumpriu o voto. E isso nos leva a uma das cenas mais solitárias da Bíblia, o momento em que Ana deixa o menino Samuel com Eli e volta para casa. Uma mãe que esperou uma vida inteira por um filho, e agora o deixa para viver longe dela. Um ato que desafia a lógica, um sacrifício que vai além da carne, uma oferta que toca o trono de Deus. Ana não voltou a vê-lo todos os dias, mas, uma vez por ano, ela o visitava. E, como diz o texto sagrado, ela lhe levava uma túnica nova, feita com suas próprias mãos. A cada ano, enquanto Samuel crescia no templo, Ana costurava com seus dedos maternos um manto que cobriria o futuro profeta. Não há nada mais simbólico do que isso, porque, com cada ponto daquela túnica, Ana estava bordando a fidelidade de Deus. Cada linha era uma lembrança de que a promessa havia sido cumprida, que o ventre outrora seco agora gerava legado, que o filho que ela não reteve seria o profeta que ninguém poderia ignorar. E Samuel crescia, em estatura, em sabedoria, em favor diante de Deus e dos homens. Enquanto isso, Ana voltava para casa, sem Samuel, sem o som infantil nos corredores de sua casa, mas com uma certeza inabalável: ela havia obedecido. E a obediência, para ela, era melhor que qualquer abraço. Essa mulher, esquecida por muitos sermões, ignorada em muitas teologias, é um dos pilares da história da redenção, pois ela compreendeu o que muitos líderes jamais compreenderam, que entregar um filho a Deus é mais do que um ato simbólico. É uma ruptura espiritual com o ego, é uma cisão com o mundo, é um grito que diz: nada é meu, tudo é dele. E Deus, que vê o que se faz em secreto, recompensou Ana. Depois que ela entregou Samuel, o Senhor lhe deu mais filhos, 3 filhos e 2 filhas. Uma bênção que não era apenas compensação, era sinal de que quem oferece o primeiro a Deus jamais ficará sem colheita. Mas,
mais do que filhos, Ana recebeu honra eterna, pois enquanto reis caíram, profetas foram silenciados, sacerdotes corrompidos, Ana permaneceu, sua oração ecoa ainda hoje, sua entrega é lida nas sinagogas e nas igrejas. Seu exemplo é uma lâmpada entre os escombros da religião. Ana representa aquilo que muitos desejam, mas poucos ousam viver. Uma fé que entrega o que ama. E esse é o segredo. Porque Deus não quer o que temos de sobra. Ele quer o que guardamos no coração. E Ana deu isso. Deu seu filho. Deu seu amor. Deu seu ventre. Deu sua voz. Deu tudo. E, por isso, ela permanece. Como um farol no tempo, como uma voz entre as sombras, como uma mãe entre os profetas. E então, quando o silêncio dos séculos cair novamente sobre o templo, quando o povo esquecer os nomes e os feitos, quando as multidões se curvarem diante de reis que passam e de deuses que caem, a voz de Ana ainda permanecerá, porque sua história não é um conto de maternidade. É um manifesto espiritual, um clamor antigo que ainda se ergue das profundezas da alma humana, um lembrete de que Deus ouve, de que Deus responde, de que Deus se move. Mas, talvez o mais perturbador de tudo, é saber que Ana jamais pediu grandeza. Ela não pediu fama, nem glória, nem reconhecimento. Ela apenas pediu um filho, e recebeu um profeta. E ao dar esse profeta ao Senhor, ela entregou muito mais do que uma criança. Ela entregou o início de uma nova era, pois Samuel foi mais do que um profeta. Ele foi o elo, o último juiz, o primeiro consagrador de reis, o restaurador da palavra de Deus, o homem cuja vida foi moldada não por espada ou trono, mas por uma oração de uma mulher esquecida. Essa é Ana. A estéril que gerou esperança, a silenciosa que moveu os céus, a mãe que ousou dar o filho que tanto amava, ao altar da eternidade. Se você busca sinais de fé verdadeira, não olhe para os púlpitos dourados, não olhe para os palácios dos grandes, olhe para a sombra da mulher que, entre lágrimas, entregou o que tinha de mais precioso, e saiu de cabeça erguida. Ana nos ensina que há poder em se curvar, que há eternidade em um clamor, e que Deus escreve seus maiores milagres, com mãos que o mundo despreza. Ela é a mulher que consagrou o profeta, mas também a mulher que ensinou o mundo a orar. E agora que você conhece sua história, a pergunta que ecoa entre as pedras do tempo é: o que você está disposto a entregar? Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado que vive nas sombras. Inscreva-se no canal, ative o sino, e junte-se a nós na busca pela verdade escondida.